Oi, tudo bem? Eu sou Raul Coutinho, poeta e tradutor, e você está ouvindo o Conduite. O Conduite foi criado para compartilhar minhas experiências literárias com você. E este conduíte pretende energizar o circuito entre o caos e a cura. No episódio de hoje vamos fazer o seguinte: vamos falar de brincadeira. A brincadeira de poeta, beleza? Pensa comigo. O que nós fazíamos nos primeiros anos de idade? Eita, criança arteira, moleque arteiro, arte. E por um momento essa arte vira coisa séria. Não, aquilo que eu fazia não era arte. Era só brincadeira, hoje não faço nada disso. Coisa lúdica de criança, coisa lúdica. Parece que essa palavra ficou meio pejorativa, né? Ah, isso é coisa lúdica, é brincadeirinha. Como se fosse algo menor. E sim, hoje, eu, sendo pai, digo, brincadeira é coisa séria, em todas as idades. Portanto, hoje vamos brincar com a Eurídice Fontella, em seu poema Ludismo. Ludismo. Quebrar o brinquedo é mais divertido. As peças são outros jogos. Construiremos outro segredo. Os cacos são outros reais, antes ocultos pela forma, e o jogo estraçalhado se multiplica ao infinito e é mais real que a integridade, mais lúcido. Mundos frágeis adquiridos no despedaçamento de um só. E o saber do real múltiplo e o sabor dos reais possíveis e o livre jogo instituído contra a limitação das coisas, contra a forma anterior do espelho, e a vertigem das novas formas, multiplicando a consciência, e a consciência que se cria em jogos múltiplos e lúcidos até gerar-se totalmente, no exercício do jogo, esgotando os níveis do ser. Quebrar o brinquedo ainda é mais brincar. Você tá de brincadeira comigo, né? Antes de falar sobre o poema, vou comentar rapidão um acontecimento aqui. Um relato. Quando eu era um pouco mais novo, eu tinha lido só alguns poemas da Eurídice Fontella. E do que me lembro, assim, eu gostei logo de cara. Se não me engano, foi o poema Fala, um dos primeiros que li. Só que não conhecia nada da vida da Eurídice. Enfim, não fui atrás. Não sei porquê, simplesmente não aprofundei. Até que um dia eu ouvi alguém dizendo que a Eurídice Fontella era uma das maiores poetas da língua portuguesa. E eu engoli seco, assim. Tipo, falei comigo mesmo. Ué, Eurídice Fontella é mulher? Até então eu imaginava um poeta, né? Esse nome Eurídice. Sim, eu não sabia que se tratava de uma poeta. Nem fazia ideia de que Eurídice era um nome feminino. Enfim, tentei disfarçar na hora, assim, sabe? Aí fingi que já sabia, pra não passar vergonha. O curioso é que depois desse episódio foi a deixa pra chegar em casa e passar aquela madrugada inteira caçando tudo quanto é informação sobre ela. Não, eu não podia ficar de fora dos poemas dela. Pô, tá doido? Fiquei mais interessado ainda em ir atrás da vida, das obras, do percurso dela. E esses dias, procurando um poema escrito por uma poeta, lembrei dessa história, né? Aí vale dizer, a recomendação veio da querida Nathalie Felipe. E um salve para essa poeta muito querida, cuja poesia eu tive a honra de conhecer. Pois é. E sem mais delongas, bora conversar sobre o ludismo da Eurídice. A primeira coisa que me veio à cabeça foi pesquisar a palavra ludismo. Mesmo sabendo que ela se refere à prática lúdica, tipo jogos, brincadeiras, eu resolvi caçar outros significados. E voilá, descubro que ludismo também significa um movimento revolucionário do século XIX. E pensando em múltiplas possibilidades de leitura, vejo que ludismo
ocorreu durante a Revolução Industrial e trabalhadores insatisfeitos com a utilização de máquinas se organizaram para sabotar o maquinário como forma de protesto. Arriscando aqui, eu diria uma manifestação lá meio proto-punk assim. E convenhamos, isso também não deixa de ser um ato lúdico. Raul do céu, mas o que isso tem a ver com o poema? Tudo, exatamente tudo. Tudo nesse poema passa por isso. Vou repetir a primeira estrofe. Quebrar o brinquedo é mais divertido. E a última estrofe. Quebrar o brinquedo ainda é mais brincar. Esse quebrar, né, lembra desse movimento também, daqueles trabalhadores que quebraram as máquinas e se organizaram ali, realizando a sua revolução lá na Inglaterra. Misturando as duas interpretações, o ludismo como brincadeira e o ludismo como quebradeira, chegamos a um ponto. Toda brincadeira é quebrar uma regra, e toda quebradeira é brincar com uma regra. O ponto comum é a transgressão, um certo conflito com as formas pré-estabelecidas, na arte, na filosofia, na sociedade. Quebrar isso também é jogar, também é brincar, também é estabelecer um ato lúdico. E uma poeta versar sobre transgredir a própria forma acaba, paradoxalmente, estabelecendo a sua forma, estar sempre jogando e quebrando, não só com as convenções, mas no próprio fazer poético. E como se não bastasse, Eurídice ainda diz que isso é ainda mais divertido. Esse jogo quase punk aparece como o mais lúcido, o mais iluminado, no segundo parágrafo, mais real que a integridade, mais lúcido. Esse verso é interessante porque nos traz a ideia de metamorfose. Quebrar o brinquedo é mais real do que mantê-lo inteiro. E cantou um pouco depois, né, da composição desse poema, o meu xará Raul. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Claro, falando do poema, ele é abstrato mesmo. E a conversa também acaba indo por esse caminho. Mas Eurídice não escreve um ensaio filosófico. É um poema, né? Ela enxuga a experiência poética e transforma isso em beleza, que é imagem, em sons e em lógica. Por mais que seja a lógica abstrata, obviamente, né? A coisa faz sentido. É um baita poema que fala também do ludismo do trabalho artístico, da brincadeira do verso, ou melhor, da quebradeira do verso, mostrando como essa atividade é árdua e, além disso, complexa, mesmo ela dizendo sobre uma atividade lúdica. E eu concordo com Eurídice. Despedaçar o brinquedo é jogar com os próprios pedaços ali. Com a nossa experiência, com os nossos cacos no chão, juntar esse mosaico e criar algo novo. Quebrar para criar. Um paradoxo que aponta para a destruição, para a sabotagem como forma de novidade. Quebrar aquelas máquinas lá naquela revolução desse tal ludismo. Eurídice Fontella te convida a aderir aos ludismos da vida. Mas o poema não fala para o poema, obviamente. Ele fala com quem lê. Ou você acha que o poema está falando com o seu vizinho? E nessa deixa te convido a pensar. Com o que você está jogando? Que brinquedo você está quebrando? Ou você deixou o seu brinquedo de lado e está brincando com o brinquedo do seu amiguinho? Metaforicamente ou literalmente também, se você quiser. Vai que, né? Então vamos brincar mais um pouco? É a última vez, hein? Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Vocês ficam com o ludismo. Obrigado você que ficou até aqui. E um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Ludismo.
Quebrar o brinquedo é mais divertido. As peças são outros jogos. Construiremos outro segredo. Os cacos são outros reais, antes ocultos pela forma, e o jogo estraçalhado se multiplica ao infinito e é mais real que a integridade, mais lúcido. Mundos frágeis adquiridos no despedaçamento de um só. E o saber do real múltiplo e o sabor dos reais possíveis e o livre jogo instituído contra a limitação das coisas, contra a forma anterior do espelho, e a vertigem das novas formas, multiplicando a consciência, e a consciência que se cria em jogos múltiplos e lúcidos até gerar-se totalmente, no exercício do jogo, esgotando os níveis do ser. Quebrar o brinquedo ainda é mais brincar.